Batel, Curitiba, Paraná. Vamos ver se ele vai exibir aqui. Então, remove. Eu venho aqui. Vamos pegar o bairro Boqueirão, em Curitiba, Paraná. Boqueirão, Curitiba, Paraná. Então aqui, ó, ele tem eu posso diminuir aqui, ó, em quilômetros. Posso colocar um raio de 5 quilômetros para esse endereço aqui. Então, há várias formas aqui de você colocar. Daí você vai escolhendo ali a melhor forma, aquela que melhor se adapta. Tá vendo que ele já foi, todas as opções que eu já selecionei, mas vamos supor que não quero mais para o estado de São Paulo, tem muita ali, vai consumir muito dos meus créditos. Eu posso apagar aqui, posso apagar esse aqui também, posso apagar, vou deixar só o estado de Santa Catarina, aperto X. Posso apertar aqui também e não ficou nenhum. Aí eu posso colocar aqui de novo, Santa Catarina, estado de Santa Catarina. Ok, salvei, então ele permanece ali. Aí continuando ali, presença ou interesse. Se eu quero que o meu objetivo ali em Santa Catarina, pessoas que estão nessa região de Santa Catarina, que frequentam as áreas ou que demonstram interesse nelas. Então, se eu fui lá, viajei para Santa Catarina, ele vai exibir para mim esse anúncio, porque é uma região de interesse, é onde eu estive, ou se é presença, são pessoas que estão na região de segmentação ou frequentam a área. Eu acredito que seja tanto uma como a outra ali, elas meio que se complementam. Então eu vou permanecer nessa primeira ali. O idioma eu vou colocar aqui só em português. Se você tem uma PLR, um produto aí em outro idioma, no alemão, no japonês, no inglês, aí você pode colocar aqui o seu idioma. Eu vou permanecer aqui no português. Segmentos de público-alvo aqui, você pode determinar aqui alguns segmentos. Aqui nesses segmentos de público-alvo, tem algumas opções aqui, mas nós não vamos pesquisar agora, até porque não é o intuito ali, mas nós vamos aqui nas palavras-chave de correspondência, então vamos procurar aqui algumas opções. Caso apareça aqui então essa opção aqui bloqueada, que eu não consigo usar aqui essa questão das palavras-chave, é como ele diz ali, para que eu possa usar a palavra-chave de correspondência ampla, eu tenho que mudar lá para uma conversão ou estratégia de lances com base no valor da conversão. Então, para continuar aqui, eu vou clicar em próxima. Ele vai aparecer aqui então. Como que eu quero que o meu anúncio apareça? Quando alguém digitar uma palavra específica. Deixa eu fechar aqui. Sair. Então, o endereço está ali. Então aqui eu vou colocar, aqui que eu vou incluir as palavras-chave. Então o que eu vou colocar de palavra-chave? Eu posso colocar aqui de 3 formas, aqui ele dá as sugestões, palavra-chave, correspondência ampla, correspondência da frase e correspondência exata. Então tem 3 formas, o que difere de uma da outra? Correspondência ampla é assim, por exemplo, eu vou colocar aqui... eu quero vender, como no exemplo ali, eu quero vender fones de ouvido. O que acontece? Quando a pessoa digitar lá fone de ouvido, ou fone de ouvido sem fio, ou fone de ouvido Bluetooth, ou fone Bluetooth, qualquer uma dessas variáveis, de alguma forma a minha pesquisa vai aparecer lá. Daí eu só digito aqui, fones de ouvido sem fio. Então, ele vai pegar assim essa pesquisa, se a pessoa pesquisar com essas palavras aqui, ou semelhantes a essa daqui, vai aparecer lá a minha pesquisa, vai aparecer lá, desculpe, a minha campanha. Agora, se eu quero que quando a pessoa fizer a pesquisa, esse nome ele esteja como se a pessoa pesquisou uma frase lá, por exemplo, mas no meio dessa frase está lá o nome, fones de ouvido sem fio, e eu quero que apareça meu anúncio, aí eu tenho que colocar aqui uma aspa. Então, aspa no início e aspa fechada, assim como está aqui. Correspondência de frase, que ela está dentro de uma frase, daí vai exibir a campanha. Agora, se eu quero
que seja exato. A pessoa pesquisou assim o nome o nome exato do produto e apareça a minha campanha, então eu só troco aqui ó, e coloco o colchete só no final e no início. Então, se a pessoa pesquisar exatamente como está aqui, inclusive sem acento ou com acento, exatamente como está aqui, vai aparecer minha pesquisa. Então, se eu tenho um produto em específico com um nome, que esse nome é só a minha marca, o meu produto que tem, então eu posso colocar aqui com colchetes no início e no fim. E posso colocar outras opções aqui também, ó. Fones, fone Bluetooth, fones de ouvido. Então, quando eu deixo assim, ó, sem nada, ele tá se utilizando aqui da correspondência ampla. Essa correspondência ampla, então, ele qualquer tipo de fone que a pessoa procurar, vai aparecer no anúncio. Só que nem sempre é aquele cliente que eu espero. Então, quanto mais específico você puder colocar aqui na sua palavra-chave, mais específico é aquele cliente que você procura, é aquele cliente mais assertivo. Então, eu recomendo assim você colocar poucas palavras-chave, mas palavras-chave mais específicas e mais precisas. Então, se eu estou fazendo aqui uma campanha do fone de ouvido sem fio, eu vou colocar exatamente aqui, ó, fone de ouvido sem fio. E também, um detalhe importante a ser lembrado aí é que como eu estou com, assim, no meu exemplo aqui, né, a gente está utilizando um valor financeiro até, assim, meio baixo, que seria ali em torno de R$ 3,50 por clique, ou às vezes R$ 10, R$ 20 por dia, então é um valor, assim, considerado baixo. Então, se eu coloco muitas palavras-chave aqui, o crédito ele vai rapidinho. Então, se eu deixo aqui umas 2 a 3 palavras-chave, é o mais recomendável. Que daí é aquela pessoa que está procurando exatamente aquele produto e a chance dela comprar esse produto ela é maior. Então, fica a dica aí, pessoal. Dando sequência aqui, então, abaixo aqui ele vai mostrar um resumo assim, de como poderia ficar o anúncio. Descendo aqui, ó, a URL final seria então um endereço para onde a pessoa vai ser levada quando ela clicar. Esse caminho de exibição aqui eu não costumo utilizar. Agora aqui embaixo tem o título. Então o título, o que eu posso colocar aqui? Fones. Aí posso ir variando aqui, ó. Fones de ouvido sem fio. Fones Bluetooth. Incríveis fones de ouvido. E lembrando que ali ó, são até 30 caracteres, ó, e daí ele vai fazendo as combinações ali. Ó. Aí você pode colocar até mais títulos. Quanto mais títulos você colocar, para o Google é melhor, porque ele vai fazer essas combinações em cada vez que for exibir, ele vai fazendo essas mesclas. Então, quanto mais variações, melhor. Eu vou manter só essas 3 aqui mesmo. Ele vai exibindo ali ó, a qualidade do anúncio. Ó, por enquanto está ruim, porque tem poucos dados. À medida que eu for cadastrando aqui, então ele vai aumentando e vai validando aqui também. Então ele dá até algumas ideias aqui de títulos. Pode ser até uma boa dar uma olhada aqui. Você pega aqui umas ideias. Então quando eu clico ali, ó, ver ideias, o que ele recomenda? Ele recomenda que eu coloque essas palavras ali nos títulos para melhorar a qualidade do anúncio. E o algoritmo também entende que quando eu uso essas palavras aqui nos títulos, ele vai entregar mais. Então, por exemplo, produtos incríveis. Incríveis. Então, usei ali produtos. Aí usei essa aqui. Olha lá, como eu usei aquelas 3 palavras dele, olha, já está médio. Então ele já considera bacana. Então eu vou colocar esse aqui, já está ali em cima, então esse ali é um produtos incríveis. Esse aqui eu tiro. Às vezes ele se equivoca um pouquinho, não dá para entender muito bem, mas eu vou manter.
O melhor é aqui. Vai ter certo. O melhor é aqui. Eu recorto e colo aqui em cima. Vou colocar aqui. Posso fechar aqui e aí vou descendo. Ele vai fazendo as combinações. Agora tem as descrições. As descrições aqui, então, eu posso... Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui. Semelhante àquilo que a gente fez nas aulas anteriores. Então, vou colocar aqui essa descrição. Vou colocar aqui essa outra descrição que eu já tenho pronta aqui. Mas aí você pode criar aí. Posso colocar até 4 descrições. Então, eu vou pegar mais uma que eu tenho aqui. Quanto mais descrições para o Google, melhor. E aqui, como ele é esse texto que vem aqui embaixo, eu posso colocar até 90 caracteres. Então, dá para pôr uma frase maior. Se você for pesquisar aqui, ó, vamos pegar aqui, caixa de som, JBL, por exemplo. Então, aqui o que a gente vê aqui nessa pesquisa é um anúncio patrocinado, foi pago pela JBL, que está pagando mais lá no leilão. Aqui seria o título, aqui seria a descrição, e aqui embaixo seriam os site links. A gente já vai chegar lá. Então, voltando aqui. Aqui o logotipo, você pode colocar aqui o logotipo da empresa. Vamos aqui acessar o conteúdo, vamos ver se eu consigo carregar aqui. Então esse é o logo da empresa. Deixa eu só achar aqui. Provavelmente ele vai pedir algumas verificações ali antes de colocar o logo. Aqui no site links, o que são esses site links? 4 mais para maximizar a performance. São essas informações aqui, ó. Ofertas, linha e tal. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no site links. Aí eu venho aqui, site link 1, eu posso vir aqui nessa minha página, vamos supor que no seu site seja organizado dessa forma em coleções. Então, beleza, saúde, cosméticos. Eu copio aqui essa coleção, beleza, saúde, cosméticos. Vou colocar aqui então, beleza, saúde e cosméticos. Aí aqui é o URL final. Aqui no site link 2 eu posso colocar aqui bebês e crianças. Um outro exemplo, bebês e crianças. Posso colocar até mais descrições se eu quiser. Site link 3, só vou colocar mais um aqui para a gente não se estender muito. Vou colocar aqui moda feminina. Texto do site link, moda feminina. E o link. Vou botar aqui, já que aqui é moda masculina. Moda masculina. Certo. Salvei aqui então. Então ele vai, aqui ele está dando um exemplo, ó, título 1, 2, 3, a descrição e os site links. Vou aplicar aqui. Então pode ver que ele está como médio ali, ó, já está começando a ter uma cara nova. Ah, mas como que eu posso ter ideias dessas informações, desses anúncios? Uma dica, assim, é você acessa ali, pesquisa o seu produto na internet e vê o que o seu concorrente ou as empresas concorrentes estão exibindo, a forma que eles estão exibindo. E uma dica melhor ainda assim é você ver o que eles estão fazendo e tentar melhorar. Tenta achar ali um ponto fraco, um ponto falho e tenta fazer algo melhor, que com certeza você vai sobressair. Vamos ver aqui embaixo então, o que ele tem mais, frase de chamariz, dá para você incrementar ali uma frase de chamariz. Tem outras opções aqui também, mas a gente não vai usar. Eu acredito que isso seja o básico. Vamos colocar aqui concluído. Vamos para a próxima. O orçamento diário para essa campanha, deixa eu ver se ele vai, vamos colocar aqui R$20. Vamos para a próxima. Ele está dizendo aqui então, vai fazer uma verificação geral, ele vai ver se tem algum erro, vai sugerir alguma correção. Então aqui, por exemplo, antes de veicular, de publicar a campanha, ele me diz aqui, ó, configurações da campanha, nenhum tráfego é esperado. Se acaso aparecer essa mensagem, você pode clicar aqui em ver,
E ele está dizendo aqui é que o Google está achando um pouco, assim, meio pouco assim, o veicular só para Santa Catarina. Então eu vou acrescentar aqui São Paulo, o estado de São Paulo. Ok. Aplicar. Ele quer que eu insira no Brasil inteiro. Daí também Brasil inteiro já é demais, porque às vezes a área de abrangência ali bom, no meu caso, como eu vendo online, então vou deixar o Brasil inteiro, mas no seu caso você coloca só a sua região ou vai refinando ali. Coloca ali a sua região, mas fica de acordo com aquilo que o Google está dizendo ali. E vai vendo se você consegue dar uma melhorada. Aqui, próxima, R$ 20. Vou clicar em próxima de novo, ele vai validar de novo. Vamos aguardar. O Google ele está pedindo então para adicionar mais palavras-chave, mas como eu estou usando aqui como exemplo, eu não vou clicar em nada ali e vou clicar aqui em publicar campanha. Quando eu clicar aqui em publicar campanha, ele vai abrir aquela tela inicial de novo. Aqui vou apertar X aqui, sair do guia, e ele vai abrir essa visão geral. Então essa minha campanha fones de ouvido, aqui ele vai dar um modelo de como vai aparecer, ele vai estar veiculando para todo o Brasil. Eu posso depois vir aqui e editar se eu quiser, posso vir aqui em regiões de segmentação, locais excluídos, posso fazer toda a edição. Então aqui ele me abre esse painel, eu posso vir aqui em grupos de anúncios, posso vir em palavras-chave, posso selecionar os locais, posso ver as campanhas que eu estou utilizando. Então, para vocês terem uma ideia da ordem, ó, é assim, ó. Aqui ele visualiza todas as campanhas, ou as campanhas em específico, então essa foi a campanha que eu criei, e dentro das campanhas nós temos os grupos de anúncio. Para você se familiarizar, ter uma ideia melhor, ó, quando você vem aqui no Google e pesquisa estrutura de anúncio do Google, como é que funciona? Então é como se fosse um guarda-chuva assim, então tem a campanha, que é o guarda-chuva, e embaixo do guarda-chuva você tem ali os grupos de anúncios e os anúncios, os criativos, né, no caso. Em outras palavras, é assim: ó. Você tem a conta ali do Google, você tem, no caso aqui nós só criamos uma campanha, que é aquela campanha ali do fone de ouvido, e embaixo tem o grupo de anúncios. Então eu só criei um grupo de anúncios com aquela palavra-chave fone de ouvido. Eu poderia criar um outro grupo de anúncio, por exemplo, só para o estado de São Paulo, para vender microfone sem fio, por exemplo. Poderia criar uma outra campanha só de roupa feminina e num grupo de anúncios e um grupo de anúncios só de roupa masculina. Então, posso colocar aqui 4 produtos ou 4 coleções. Posso criar campanha 1, 2, deixa eu, acabei clicando sem querer aqui. Campanha 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tudo de acordo ali com o meu orçamento, né? Porque quanto mais campanhas, mais grupos de anúncios, mais palavras-chave eu utilizar, mais vai consumir do meu orçamento. Então tem que ter ciência disso. Voltando aqui então, o que eu recomendo, assim, como várias outras pessoas, especialistas recomendam, é que para se familiarizar, para tornar isso prático, é bom que haja assim uma prática. Dia após dia, você entra aqui diariamente, você entra, dá uma olhada como é que está o andamento. E assim, no popular você tem que fuçar, tem que vir aqui, clicar nessa ferramenta, ver cada uma dessas opções, tentar entender o que é aquilo ali. Caso tenha dúvida, hoje, né, na internet, no YouTube tem bastante informação, então isso vai ficando cada vez mais familiar e vai se tornando automático. Então só com a prática mesmo do dia a dia, porque se você olhar hoje e acessar a semana que vem, alguma coisa já mudou, já não está mais familiar, então tem que ficar sempre atento a isso. O nosso curso aqui, então, o módulo avançado, ele já se encerra por aqui. Tendo alguma dúvida, você pode mandar aí nos nossos canais, mandar uma pergunta, mas a gente vai tentar responder assim que possível. Tá certo, pessoal? Então, sucesso aí nas vendas, um forte abraço.